We're back, baby! Sim, depois de um hiato um pouco longo ali, depois das voltas às aulas, tô voltando aqui para os vídeos e o que a gente vai fazer aqui é criar uma nova playlist que vai falar um pouco sobre a estrutura de dados em Python. Então, como vocês mesmos escolheram aqui, fiz essa enquete aqui para ver qual era o assunto que mais interessava ali para vocês e foi selecionado algoritmos complexos de estrutura de dados. Já é um dos tópicos mais acessados aqui no canal, então vamos seguir, só que agora ao invés de usar a linguagem C, vamos usar a linguagem Python. Eu vou usar como base aqui esse livro, bem interessante. Então a gente vai andar por esses tópicos que estão aqui na tela. Então eu vou dar uma revisada geral sobre Python, vou tentar fazer vídeos curtos, não fazer vídeos muito longos. Depois uma visão geral sobre coleções em Python, pesquisa e ordenação, arrays, estruturas ligadas, e depois a gente vai partir direto para pilhas, filas, listas, árvores, grafos. Então a gente vai abordar esses conceitos e vamos ver o que vai dar. Então a gente vai começar aqui. Eu sou, para quem ainda não me conhece no canal, entrou pela primeira vez no vídeo, sou o Rafael Coelho. Todo mundo me chama de Coelho, então aqui no meu canal Aulas do Coelho eu posto conteúdo de programação de computadores, e aqui agora a gente vai dar uma revisada básica em Python. Então esse vídeo é bem curtinho, só para dar uma pincelada para quem entrou de cabeça aqui e nunca viu Python na vida, então é bom aprender esses conceitos. Então qualquer código em Python que vocês forem fazer sempre consiste em um ou mais módulos. Cada módulo vai estar representado dentro de um arquivo com a extensão .py no projeto de vocês. Então esse arquivo de código vai ter instruções, definição de funções, classes se for orientado a objetos, e basicamente o conceito de script é um pequeno programa. Então esse script, esse código pode estar dentro de um módulo, ou a gente pode ter um módulo só com funções auxiliares, por exemplo. Então normalmente quando eu tiver um projeto muito longo, muito grande, ou muito complexo, ele vai ter um módulo principal, que vai ter o nosso código main, nosso programa principal, e vai ter os outros módulos de suporte. Normalmente a gente separa esses módulos por assunto. E o código de partida, onde a gente vai começar a ser executado o nosso programa, vai ser sempre o módulo principal. Aqui algumas convenções de nomenclatura em Python, para a gente saber o que a gente está fazendo ali e como usar, até para um programador conseguir entender o que o outro fez, né? Então a gente usa esses padrões para que não fique uma bagunça toda vez que a gente pegar um código novo de outra pessoa. Então quando eu for criar uma variável, normalmente eu começo com letras minúsculas, e quando eu tiver um nome composto, a próxima palavra começa com a primeira letra maiúscula. Constantes eu coloco todas em maiúscula, e normalmente quando for um nome composto eu separo pelo underline. E função ou método vai seguir a mesma ideia da variável. Já nas classes, quando eu for criar uma classe, for definir uma classe, eu tenho que começar com letra maiúscula. Comentei antes do módulo main, né? Então o módulo main é encontrado pelo interpretador Python por esse teste. A gente faz um teste para verificar se essa variável de ambiente chamada name corresponde a main. Então, se isso acontecer, a gente vai chamar a nossa função principal chamada com o mesmo nome, main. O que seria então uma função de ordem superior? Uma função de ordem superior é uma função que recebe outra função como argumento ou como parâmetro, e ela vai aplicar ela dentro. Então, o que acontece? Em Python a gente tem map e filter, são as duas principais que a gente pode usar, que são de ordem superior. Então ali vocês estão vendo no exemplo, a gente tem ali uma lista de números com os valores 2, 4 e 5, na posição 0, 1 e 2. Depois eu tenho uma outra listinha vazia chamada textos. Então aqueles colchetes sempre indicam que a gente está criando uma lista. Fiz um for ali para percorrer todos os números que eu tenho dentro da lista números, e estou dando um append
ou seja, estou adicionando no final da lista textos esse número convertido para string. Então aquela função strt converte inteiro para texto, para string. Depois o que eu fiz? Eu posso fazer o mesmo código que está ali em roxo, eu posso fazer usando a função map e passando ela como parâmetro ali, como entrada da função list. Então essa função list recebe como parâmetro vários tipos de conteúdos diferentes e transforma isso numa lista. Então a função map ali vai fazer o quê? Vai receber o primeiro parâmetro para saber que eu quero converter para strings e vai fazer esse mapeamento de todos os meus números que eu tenho da lista de números, e no final vai passar isso como entrada, esse map como entrada para a função list, que vai converter cada um dos valores que eu tenho ali para string. E voilá, tá lá os nossos caracteres 2, 4 e 5 nas mesmas posições 0, 1 e 2 da lista. Já a função filter de ordem superior, ela interage sobre um objeto e filtra para verificar se ela usa como parâmetro essa função que vai ter algum teste lógico para verificar se é verdadeiro ou falso, para filtrar o conteúdo que eu tenho dentro da lista. Ou seja, ali a gente tem temperaturas, que é uma variável que é uma lista, tem temperaturas positivas e negativas, então a gente tem ali o menos 4 e o menos 20 na posição 1 e 3, e eu tenho uma listinha chamada positivas, então eu quero restringir e filtrar só as positivas que eu tenho dessa lista. Então no geral a gente vai pegar e vai passar por cada uma das posições ali, e eu só vou pegar 10, 33 e 21. Então a gente pode fazer isso de um jeito bem simples, que nem está nesse código aqui. Inicializei a minha listinha positivas com vazio, fiz um for para iterar e pegar cada uma dos valores que eu tenho dentro de temperaturas. Cada vez que ele entrar nesse laço, temp vai ter o conteúdo de um desses valores. Então, a primeira vez que ele entrar no laço, temp vai valer 10, a segunda vez menos 4, a terceira vez 33, e assim sucessivamente. E depois estou fazendo um if, um condicional, para verificar se o que eu tenho dentro da variável armazenado dentro da variável temp é positivo ou não. Se for positivo, eu dou um append e adiciono no final da lista positivos aquele valor temp, se não ele só vai para a próxima temperatura. Alternativamente, a gente pode usar aquela função filter para fazer essa mesma coisa. Qual é a diferença? Antes de usar a função, eu tenho que criar uma função auxiliar, que eu chamei de positivo. Então estou usando a palavra reservada def para definir uma função. Essa palavra def indica que eu estou criando uma função chamada positivo e que recebe como parâmetro de entrada número. Então essa variável número eu vou testar se ela é maior que 0 e vou retornar esse teste lógico que vai me retornar verdadeiro ou falso, e automaticamente lá no meu programa principal, quando eu tenho uma lista ali chamada temperaturas e chamo a função filter, passando o nome dessa função como parâmetro de entrada, automaticamente ele vai percorrer cada um dos objetos que eu tenho dentro da lista e vai aplicar esse teste que está na função positivo. O resultado desse filtro vai ser passado para a função list, que gera aquela listinha que vai ser armazenada ali em positivos. E está ali o que eu tinha comentado, vai ter a lista com 3 elementos, os 3 valores positivos, e está feito. Outra coisa que a gente pode fazer é usar funções anônimas através do lambda. Então a sintaxe de lambda é lambda, a lista de argumentos que a gente vai ter, 2 pontos e a expressão que a gente vai usar. Então, por exemplo, o código abaixo ali está usando filter, que nem no exemplo anterior. Qual é a diferença? Ao invés de eu criar com o def previamente a função positivo, eu estou criando internamente ali uma função anônima, que não tem nome, e ele está dizendo, é um lambda, eu recebo como argumento, como parâmetro de entrada, number, que é um nome que eu defini, 2 pontos, qual é a expressão que eu vou usar, ou seja, number maior que 0. Então, esse código e o código anterior fazem a mesma coisa, a diferença aqui é que a gente não criou uma função própria. Qual é a vantagem? Se eu não for usar aquele positivo outras vezes, o mais fácil seria eu usar a expressão lambda, só uso ele diretamente nesse código e está feito. No próximo vídeo, a gente vai ver um pouquinho de coleções.
Então até a próxima, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Ali a gente viu alguns conceitos um pouquinho mais avançados de Python. E vamos seguir na estrutura de dados em Python. Não se esquece. Gostou do vídeo? Quer dar uma pesquisada no canal ali também? Se inscreve e clica no sininho. Valeu!